Boa noite. O pessoal deve estar entrando aí. Opa, o Marlo já entrou. Tudo bom, Doctor? Boa noite. O Xande entrou também. Vamos esperar o nosso chefe aí se conectar para iniciar a nossa live de hoje. Tratando então do mercado de gastronomia, na verdade eventos, bares e restaurantes em Porto Alegre. Uma cena aí que o nosso convidado domina bastante, já está há bastante tempo nesse mercado, tem muita experiência e bastante coisa para a gente conversar hoje. Aí, boa noite, Xande. Tamo junto. Vamos esperar, o chefe Jacob deve estar se adaptando aí à primeira live dele. Então, já me mandou no WhatsApp aqui que está entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Ó, já entrou o chefe aí. Não sei se vai ter dicas para janta, Dani, mas vamos lá. Olha aí, ó. Aprendendo, E aí, chefe? aprendendo a falar. Tá me ouvindo bem? Tô, super bem. Deixa eu só ajeitar O pessoal da live pode dar um feedback aí se estamos escutando bem, se o áudio está tranquilo. Acho que sim. Bom, chefe, Vamos ver teu se o tá meu tá tranquilo? legal, hein? Tá bem? Eu tô ouvindo tudo bem. Não, acho que tá tudo certo por enquanto. Quando rolar alguma coisa, provavelmente eles vão nos comunicar aí. Bom, vamos iniciar com um brinde então, né? Aí, não podia ser diferente. Estamos te ouvindo, viu, Dani? Só para te saber. Tá, Dani? Estão te ouvindo aqui, estão dizendo. Vamos lá. Então, Um chefe. vinho gaúcho aí pra gente começar, né? E obrigado pelo convite aí. Sempre bom a gente bater um papo aí. Vamos iniciar então. Eu queria que tu iniciasse primeiro claro que muita gente já te conhece, está aqui e tudo mais, mas às vezes não teve oportunidade de entender a tua trajetória, saber a tua história, né? Tu não caiu de paraquedas nos negócios que tu tem hoje, então acho que ia ser legal tu dar uma falada aí da como é que tudo isso surgiu e tudo mais. Tranquilo. Bom, vamos lá. Isso começou, na realidade, como um primeiro emprego, né? Minha mãe, antigamente, tinha uma confeitaria, casa de chá, e aí ali comecei como um primeiro emprego, né? Trabalhei no caixa, trabalhei de garçom, trabalhei de copeiro, trabalhei de tudo que possa imaginar dentro de uma operação de gastronomia, mas nunca como cozinheiro, né? Cozinheiro foi um negócio que realmente não me atraía e tal. Depois, quando eu tinha meus 20 anos, fui fazer faculdade de Direito, né? E graças a Deus eu não continuei, porque realmente não tem nada a ver comigo. Enfim, e aí continuei trabalhando sempre nesse ramo, né? Cheguei a ter um bar, isso lá em 1997, chamado Alambique. Foi eu brinco, foi a faculdade mais cara que eu já fiz na minha vida, mas foi um belo aprendizado, né? Então, um bar ícone na cidade naquele momento, né? foi uma experiência bacana e tal. A gente acabou aprendendo muita coisa, né? Aprendendo errando, né? Não tinha outro jeito, né? Mas foi interessante. E depois, a partir disso, comecei a trabalhar com meu irmão, Marcelo, né? Que nos deixou em 2013. Mas ele que me colocou nesse mundo de eventos, e conhecer grandes chefes, e conhecer, enfim, quem fazia a diferença no ramo da gastronomia. E aí, lá em 2002... Nessa época aí o Marcelo já estava na Cromato do União? Do União, sim. A gente tinha naquela época também inaugurado o Bistrô Porto Alegre do Sheraton no hotel, né? Era o primeiro caso de operação terceirizada dentro da rede Sheraton no mundo, né? Foi a pedido de um dos donos do hotel que o Marcelo fizesse, né, a implementação daquele bistrô.
E foi justamente aquele bistrô ali, eu já conhecia alguns chefes, como Claude Rago, Laurent Suadot, o Alex Atala estava também começando a despontar. E aí eu conheci essa galera nessa época, né? E fiquei bem encantado, assim, achei legal, né, o jeito que eles conduziam as coisas. E ali deu um primeiro clique, assim, de, pô, trabalho em restaurante, mas estou no lado errado. Né? E quando eu li um livro chamado Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain, né, outro que nos deixou também prematuramente, ali eu vi o que eu tinha que fazer. Né? Foi isso que eu comecei daí a me interessar mais pela parte de cozinha. Como eu já conhecia esses grandes chefs, né, que na época, para tu ter uma ideia, a gente tinha programa de culinária da Ofélia e da Palmeirinha. Não tinha, assim, estava iniciando os programas de televisão. Né? Então eu tinha acesso a esses caras. Né? E em 2002 eu fui fazer um estágio com o Claude Rago, né? Lá no Rio de Janeiro, num dos restaurantes dele. E aproveitei também na sequência, fiz um estágio com o Francesco Carli no Copacabana Palace. Lá, quando eu tive daí contato com cozinha de alta performance, com gente, enfim, que sabia o que estava fazendo ali, que eram os protagonistas da gastronomia, ali eu dei o clique, eu decidi que eu queria virar cozinheiro. Né? Eu voltei para Porto Alegre. A trabalhar com isso. Eu cheguei em Porto Alegre e contei pro Marcelo. Disse, Marcelo, foi legal a viagem e tal, mas tu acabou de perder o gerente da operação, mas tu vai ganhar um cozinheiro por um tempo. Né? E aí comecei a aprender com o pessoal aqui de Porto Alegre mesmo, que trabalhava para nós, né? Trabalhava para o Marcelo. Depois disso eu comecei a fazer alguns turnos no hotel lá para pegar prática mesmo, mas daí eu voltei de novo para o Rio e fiquei mais um tempo com o Claude e ali eu realmente afiei um pouco mais. Né? Em 2003 surgiu a oportunidade de morar fora do país e realmente aprender gastronomia, né? Aprender o ofício da cozinha fora do Brasil, e na época não tinha o que tem hoje assim, em termos de faculdade, de cursos. Né? O que existia na época eram cursos técnicos bem fracos, né? Inclusive não é a realidade de hoje. Por exemplo, o Senac hoje é uma instituição super reconhecida, né? E mais um monte de faculdade que tem aí. Né? Eu também atuo como professor convidado na Unicinos, então conheço bem essa parte acadêmica da coisa. Mas daí em 2013 eu tive a oportunidade de ir para a Austrália, e lá que realmente eu me profissionalizei. Né? Lá eu fiz escola, né? Trabalhei com bons chefs em bons restaurantes, e lá me profissionalizei, acho que lá que eu ganhei meu primeiro salário como cozinheiro profissional. Então, lá que rolou toda essa mudança. Né? E lá na Austrália ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 anos na Austrália. Cheguei lá lavando prato num restaurante chamado Le Quiosque. Saí desse mesmo restaurante 2 anos depois com subchefe, né, tendo mais de 30 cozinheiros sob meu comando. Né, e na ausência do chefe, do head chef, era eu que respondia pelo restaurante. Né. Depois dali, a gente fez um tour. Né, quando eu falo a gente, eu e a Dani, minha esposa, que foi o motivo, inclusive, de eu ter ido para a Austrália. Né, Sim. A gente saiu dali depois e foi para Indonésia, Singapura, Tailândia. Então, na primeira perna da viagem, a gente ficou na Ásia ali uns bons 4, 5 meses, né, onde eu pude conferir lá mesmo, né, uma das minhas paixões, que é a culinária asiática. Né. Depois dali, a gente saiu e deu uma passada por Itália e Espanha e voltamos para o Brasil. E aí voltamos para o Brasil no final de 2005. E aí eu fui trabalhar daí com o Marcelo lá no Épico, no Grêmio Náutico União, né? Como chefe de cozinha geral de lá, mas principalmente atuando nos eventos. No final daquele ano, de 2005, no início de 2006, a gente ganhou um prêmio Veja como o melhor restaurante variado da cidade. Né? A gente tinha um buffet que acontecia de terça a domingo. Porque enfim, era um prêmio que o Marcelo perseguia há muito tempo, né? E aí quando eu voltei, eu vim com algumas novidades na bagagem, assim, quebrando algumas tradições, né? Tipo, ninguém tinha visto ainda comida tailandesa sendo servida num buffet de domingo, por exemplo. Então a gente ousou um pouco e deu certo, e naquele ano a gente ganhou o prêmio. Continuei lá no Marcelo até 2007. Eu tinha um sonho de abrir um restaurante meu, né? Um lugar menor, mais intimista, que a gente pudesse fazer coisas assim com
com um pouquinho mais de olhar em cima e mais tempo dedicado, né? Abriu o WOC no dia 12 de junho de 2007, né? E a gente abriu, até foi engraçado, porque a gente resolveu abrir no Dia dos Namorados, não porque a obra estava pronta, mas porque era um dia que a gente sabia que ia lotar, né? Então já ia começar com o pé direito. Então acho que eu me lembro que a última pincelada de tinta foi às 3 da tarde e a gente abriu às 7. Mas deu super certo, né? Foi um restaurante que a gente manteve ele aberto por 10, 12 anos, né? É bastante tempo para o mercado de Porto Alegre, né? A gente ficou com ele até o ano passado, né? E em agosto do ano passado, de 2019, a gente resolveu encerrar ali, até pelo monte de coisa que hoje a gente faz, né? Que eu faço. Mas aí, em 2007 a gente abriu o WOC, foi legal e tal. Em 2009 a gente resolveu, eu e a Dani de novo, resolvemos voltar para a Tailândia para fazer uma especialização. Daí me especializei lá em Royal Thai Cuisine, na Blue Elephant, que é uma escola super reconhecida no mundo inteiro, né? Foi bem bacana, né? A Dani trabalhando com os cafés, acabou também se aprimorando mais lá. E aí voltamos em 2009 com esse novo cardápio no WOC. E aí aconteceu o seguinte, né? Esse negócio de evento, a gente às vezes reclama que é puxado e tal, e realmente é uma rotina bem puxada. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio que é fascinante, assim, né? Que é o desafio logístico, que é tu conseguir levar 300 filés, às vezes quentes, ao mesmo tempo, servido para as pessoas. Isso move muito a questão dos eventos. É uma adrenalina impressionante. E aí, em 2009, nesse período entre 2007 e 2009, eu ajudava o Marcelo pontualmente em alguns eventos, assim, mais puxados, né? Ou maiores, e aí, em 2009, eu resolvi abrir a Rafael Jacob Gastronomia, né, em função dessa demanda dos eventos que tinha, né, e, primeiramente, comecei a atuar em Gramado, né. A gente tinha um público bem grande lá em Gramado, num espaço de eventos muito bonito chamado Casa Branca, né, que hoje não opera mais. Né. E em Gramado, ali que eu comecei, então, a despontar nessa parte dos eventos em carreira solo. Né. E depois, no final de 2013, início de 2014, eu assumi daí o Porto Alegre Country Club, né, o economato do Porto Alegre Country Club. Então já vinha com bastante bagagem desses eventos que vinham sendo feitos em Gramado. E depois a gente desceu para Porto Alegre, apesar de eu ser de Porto Alegre, a gente acabou descendo, né? Estava super consolidado em Gramado, mas começamos a atuar aqui e aí o negócio engrenou mesmo a partir de 2014. Mas também tem atuação em Floripa, né? É um desejo antigo, né, de fazer coisas lá. Acho que é um lugar muito legal, né? Acho que tem um espaço gigante para trabalhar lá, apesar de ser uma cidade que às vezes ela é meio truque, né? Na realidade, Florianópolis hoje em habitantes que, enfim, que residem lá e não flutuantes, né? A gente está falando em 450 mil pessoas, né? É tamanho de Caxias, né? Sim. Então, é uma cidade que não é tão grande, mas que sim tem uma procura de muita gente de fora, né? Como Destination Wedding, que é hoje um negócio que está super em alta. Já faz um tempo. Eu me lembro que em 2009 a gente falava isso lá em Gramado. Gramado é Destination Wedding. E as pessoas ficavam, mas o que é isso, né? Que é o quê? Que é tu levar a tua festa de casamento, teu 15 anos, teu aniversário, teu evento, para um lugar fora da tua cidade natal, e aí tu estica essa festa. Tu, em vez de fazer uma festa de 6 horas, 8 horas num lugar na tua cidade, as pessoas se deslocam para outro lugar, o lugar é bonito, aí na sexta-feira tem uma programação, no sábado é o dia do evento, no domingo a pessoa pode fazer outra coisa. Agora mesmo em fevereiro a gente fez um Destination Wedding em Gramado, para um pessoal de Brasília, né? E legal. foi muito legal, né? O cerimonialista, o César Serra, que organizou esse evento, ele bolou um roteiro muito legal. Assim, sexta-feira teve uma balada de boas-vindas, no sábado teve um casamento super tradicional, né? E no domingo tivemos um brunch de despedida, né? Então foram 3 festas que as pessoas tiveram acesso, né? E um monte de gente que não conhecia Gramado conheceu. E toda a parte de gastronomia desse evento, a gente puxou pequenas coisas com o terroir da região, né?
Então a gente usou figos de Gramado, a gente usou morangos de Canela, cogumelos da região, e por aí foi, e fomos mostrando. Salame da colônia, imagina tu servir salame da colônia num casamento. Nesse caso, as pessoas olhavam e diziam, nossa, que legal, isso não tem lá em Brasília. Né? Então, sim, é exótico. É diferente, é legal, eu acho que é isso. As pessoas hoje, Cajal, estão buscando o que é verdadeiro. Né? Essa história de tu pegar e tu criar um mundo cor-de-rosa numa festa que não tem rigorosamente nada a ver contigo. Sinceramente, acho que isso tá com os dias contados, acho que nem se faz mais. Né? Sim, e tu consegue ter esse nível de customização no cardápio daí. Claro, porque, claro, a gente trabalha com uma proposta inicial, assim, que vamos chamar ela de padrão, né? Que tu precisa dar um start nisso. Mas a partir dali a gente acaba personalizando, né? Da maneira que o cliente quer, e não da maneira que o chefe quer, ou que a empresa de buffet quer, né? Uma das coisas que eu falo sempre é o seguinte, né? Quando tu é um chefe de cozinha ou um cozinheiro e tu quer cozinhar para satisfazer o teu ego, né? Abre um restaurante e adota uma linha rígida e faz o que tu quiser lá dentro. E aí o público vai dizer se é bom ou se é ruim, se tu vai ter clientes ou se tu não vai ter clientes. Essa é uma linha de trabalho. Quando tu está trabalhando num evento, tu está cozinhando para satisfazer o ego das outras pessoas e não o teu. Não o teu como chefe de cozinha. Então, assim, nada mais original do que tu entender o que o cliente quer e trazer aquilo para a festa dele. Né? Até porque eu acho, para gente que faz isso todo final de semana praticamente, para nós se torna muito chato fazer as mesmas coisas sempre. Claro. Né? Então, acaba que tu tem mais... tu tem mais da liberdade também, conhece um pouco mais as pessoas. A gente fez casamento também do mineiro com uma gaúcha esses tempos. E aí a gente fez uma mesa de queijos artesanais de Minas, né? Os queijos incríveis que tem lá. Pô, foi demais, entendeu? Isso. E aí mesclamos com copa de Caxias. Então, essas coisas eu acho que tem que ter, entendeu? Não dá pra gente fugir muito, né? Ficar inventando. Eu acho que realmente bom, enfim, a gente já tem uma amizade já há bastante tempo e eu acompanho a tua carreira e vejo que tu trabalha muito com esse conceito de excelência. E às vezes as pessoas confundem excelência com requinte, e às vezes não é isso, né? Às vezes a excelência é aquele bem-estar, é aquilo que tu colocou, é mostrar uma verdade que identifica aquelas pessoas que estão são o motivo daquele evento, né? O casamento de alguém, aquelas pessoas são as que importam naquele dia e acho que o evento realmente tem que retratar a verdade daquilo ali, né? O evento, né? O aniversário, a maioria dos casamentos, eles são para acontecer uma vez. Então, assim, tu não pode falhar naquele momento. Então, a falha não é tolerável naquele momento, porque ele não vai se repetir. Né? Então, primeiro de tudo, né, independente do que se vai ser servido, né, a questão da excelência, né, no atendimento e na qualidade do que está sendo servido, né, é o que tem que ser levado em conta. A gente já fez casamentos que a gente serviu lagosta como prato principal e que às 3 da manhã a gente serviu um choripã, né? Para quem não conhece, é um pãozinho com salsichão dentro, né? Com uma linguiça. Então, e as duas coisas foram servidas de maneira impecável, né? E foram servidas e foram valorizadas pelas pessoas que receberam da mesma forma. Então não é porque é um pãozinho com um salsichão lá e um chimichurri, uma maionese, que a gente tem que pegar e ser displicente com ele. Muito pelo contrário, acho que é aí que a gente tem que dar uma atenção. Né? Cozinhar com lagosta, foie gras, filé mignon, isso é muito fácil, né, de fazer, porque o ingrediente já te ajuda muito. Agora, tu pegar coisas simples e transformar elas em coisas legais que saltam aos olhos, né, aí realmente tu tem que investir tempo em cima disso. Né? E o tempo hoje que se dedica, né, para se fazer os eventos, né, eu vejo, né, às vezes as pessoas acabam investindo muito pouco tempo. Né? As pessoas, eu digo os fornecedores. Né? Para mim, cada festa é uma festa, cada evento é um evento. E aquele evento a gente tem que pegar
e tentar fazer algo diferente. Porque uma das coisas que, pô, como é que a gente consegue vender isso, né? Não tem como tu botar um outdoor na rua falando de um buffet de casamento. Quase ninguém vai dar bola para isso. Então a gente acaba sobrevivendo muito com a propaganda boca a boca. Então as pessoas acabam, fui num evento teu e vi tal coisa, né? Então acaba que a gente tem que pegar e fazer o quê? Tentar roubar a atenção das pessoas na festa por alguns momentos. Porque a pessoa está indo na festa não é para comer o buffet da Rafael Jacob Gastronomia, né? Ela está indo na festa porque é o casamento de alguém, o aniversário de alguém, ou a festa da empresa de alguém. Esse é o grande motivo porque ela está lá. Então, no momento que a gente rouba um pouco da atenção, né, dessa pessoa, né, aí é que eu acho que a gente faz a mágica acontecer, né? Então, todo o evento a gente conversa bastante antes com os profissionais que vão trabalhar, né? O cartão de visita da nossa empresa, né, sempre eu digo, é o garçom, que é o cara que faz o primeiro atendimento, ele é o rosto da minha empresa. Então, esse cara eu tenho muito respeito, né, pelo pessoal de atendimento, né, assim como todos os outros, mas o pessoal de atendimento realmente é a primeira pessoa que vende a nossa empresa. Então, esses caras eles têm que estar motivados, felizes, tranquilos naquele momento, né, em número suficiente. Então, aí é que eu vejo a questão da excelência, e não na questão de tu pegar e refinar. A gente pode servir o que o cliente quiser, a gente pode servir carreteiro, mas vamos servir o melhor carreteiro que a pessoa comeu na sua vida, com o melhor atendimento, na temperatura correta, com a louça correta, né, com todos os elementos que precisam para que aquele negócio seja diferente, a ponto dele sair dali e comentar para outra pessoa, pô, fui numa festa ontem e tinha carreteiro que foi servido, mas foi o melhor carreteiro que eu comi na minha vida, estava quentinho, a bebida estava gelada, o garçom era cordial, tinha um sorriso no rosto e estava feliz de estar ali. E isso começa lá atrás no RH, né? Desde o tempo que a gente gasta contratando, passando o que a gente quer e até a hora da entrega do produto final. Mas aí então, chefe, vamos cair de paraquedas em 2020, com essa pandemia nos pegando pelas costas, aí, acabando o carnaval e nos colocando na situação que a gente se encontra hoje. E aí isso muda tudo, né? Muda tudo. Acho que acho que tu colocou muito bem no início para a gente contextualizar a tua experiência. Então, quer dizer, tu já foi dono de bar, já teve restaurante, tu trabalha com eventos, tu tem restaurante e trabalha com eventos. Então, a gente está bem contextualizado no tema da live. E aí eu queria que tu me expusesse aí qual é essa tua experiência. Como é que tu está lidando com isso? Claro que a gente tem algumas questões jurídicas que a gente pode até chegar a comentar aqui, mas o interessante é mesmo entender a tua experiência. Vamos lá. Hoje, o que eu tenho, né? Quais são os meus afazeres hoje? Eu tenho a Rafael Jacob Gastronomia, que trabalha exclusivamente com eventos. Eu tenho o Economato do Porto Alegre Country Club e sou um dos sócios do restaurante Mirá, que a gente abriu agora em outubro de 2019. Mirá. Sucesso, né, comida super caseira, até vamos usar esse termo, né, que foi um termo que por anos foi pejorativo. Acho que hoje tudo que é caseiro, tudo que é handmade, tudo que é feito à mão tem o seu valor, né, porque tem tempo dedicado ali. Então, eu sou um dos sócios do Mirá, junto com o Augusto, com o Cristiano Meotti, com a Mariana Opitz, e a gente estava super tranquilo, né, para todo negócio que começa, né, foi um começo muito bom para nós, né, e aí um belo dia a gente estava lá servindo uma quantidade bem interessante de almoços e jantares por dia, e simplesmente em 2, 3 dias o negócio terminou, né, terminou assim vou te dar um número, de servir mais 200 almoços num dia, no outro dia servir 40. E por conta da pandemia. A mesma dia de noite, pior ainda, né? Porque as pessoas não saíam mesmo. A gente se reuniu, né, rapidamente e resolvemos o que a gente vai fazer agora, né? Então, a primeira coisa, a gente se fez valer dos programas de redução de jornada, né? Acabamos
refazendo o nosso negócio. A reunião, na realidade, eu me lembro muito bem. Eu chegou num ponto da reunião, eu disse assim, gente, vamos pensar da seguinte forma. Vamos esquecer que a gente tinha um restaurante e vamos pensar que a gente está abrindo um serviço de delivery. E semana que vem vai ser o nosso primeiro dia. E foi com esse pensamento, né, e principalmente com a ajuda do Cristiano e da Mariana, que colocaram isso em prática na operação, né, a gente, do dia para a noite, a gente fez um negócio que a gente nunca tinha feito na vida. Eu trabalho em restaurante desde os 16, estou com 46, são 30 anos dedicados à gastronomia, e eu nunca trabalhei com entrega. E aí a gente começou a fazer isso da noite para o dia. Então, assim, foi um processo de aprender a andar de bicicleta com ela andando, né? Não teve tempo de botar rodinha, a gente teve que ir para a luta mesmo, né? E comemorando quando saía quando ultrapassava um número razoável de refeições vendidas, né? E por incrível que pareça, Cajal, depois de um mês e um pouquinho, a gente está com esse segmento hoje bem azeitado lá no Mirá, né? Então, essa foi uma questão positiva, sim. A gente descobriu dentro do nosso negócio que a gente tinha outro negócio, né? E acho que essa maneira de vender comida, ela já estava aí para ficar, né? Muita gente resistia, né? O trazer também o produto, o restaurante para o digital, né? Hoje a gente tem plataformas como o Goomer, por exemplo, que é uma plataforma que tu usa integrada com o WhatsApp, que ela te facilita muito o teu pedido. O pedido chega pronto para a gente, né? Enfim, todos esses sistemas que para nós antes eram bem abstratos, assim, não, isso aí não é para nós, vamos abrir a porta do restaurante, vamos encher de gente, e era isso, não vamos fazer delivery, não. A gente teve que mudar de opinião muito rápido, a gente teve que reaprender muito rápido. O conceito que se tinha de negócio, ele foi por água abaixo, e a sensação que eu tenho hoje é como se eu tivesse de volta em 2007, quando eu estava abrindo o OC, e parece que eu estou num negócio novo, com um novo horizonte, e dá para chorar, dá para chorar, mas dá para rir também, né? Então, o que a gente faz? Cara, eu acordo cada vez mais cedo para ir trabalhar, e vamos lá, velho, porque não tem muito o que fazer, entendeu? Mas essa história de vender comida desse jeito veio para ficar. Assim, então, pelo que... Acho que algumas coisas a gente consegue extrair do teu depoimento, né? Primeiro, então, é o acesso à informação para poder utilizar as ferramentas adequadas para remontar esse negócio, né? Porque precisa ter uma segurança de informação com relação a isso, precisa ter uma segurança operacional com relação a isso, porque existe toda uma legislação agora que modifica até as boas práticas desse tipo de negócio, né? E a segunda questão é a agilidade, né? Se tu ficar uma semana dormindo em cima do problema, o teu vizinho já abriu o takeaway, já abriu o delivery e já começou a vender. Então, quer dizer, além da dificuldade da situação em si, a superação a isso, tu traz com agilidade, velocidade e segurança para tomada de decisão com relação às informações, ferramentas, jurídico, RH, porque certamente teve que remodelar, não sei se teve demissões, como é que vocês lidaram com isso, mas certamente a equipe deve ter diminuído de alguma forma, né? Se por redução de jornada, suspensão temporária do contrato de trabalho, ou própria demissão, né? Porque infelizmente a realidade é essa. Nós fizemos as três coisas, tanto no Mirá quanto na operação do Porto Alegre Country Club lá. A gente fez demissões, reduções e suspensões, né? Teve três pilares que eu me agarrei nesse primeiro período assim, de turbulência, né? Um foi minha assessoria jurídica, o outro foi minha assessoria contábil e o terceiro foi minha assessoria de marketing. Então, a Contability me ajudou, a Negócios Jurídicos me ajudou e as Famintas me ajudaram também. Foram os três pilares foram as pessoas, acho que eu mais liguei e fiz reunião virtual logo que aconteceu o início da pandemia, né? Porque, realmente, para fazer a tomada de decisão correta, né, com embasamento jurídico,
né, com o olhar do contador na questão de impostos e outras questões também trabalhistas, né? E principalmente de como é que a gente vai contar essa história para o público que nos consome. Exato. E aí, veja só que interessante, né? Aí, como lá na operação do Country Club, dos eventos, né, eu tinha muitas férias que eu tinha que já dar para todo mundo, foi relativamente tranquilo. Eu coloquei todo mundo de férias. Então, a operação de delivery da Rafael Jacob Gastronomia, ela começou com um mês depois, um mês e meio quase depois, que a operação do Mirá tinha começado, né? E para tu ver assim que ainda dá tempo, né, da gente pegar e consertar essa rota. Por quê? Porque a gente começou faz uma semana a fazer delivery, tá? A gente já está com uma encomenda super grande para o Dia das Mães, e aí a gente fez um produto diferente do que se faz no Mirá, né? Justamente para cada um ter a sua característica, porque são operações distintas, né? Sim. Então, por exemplo, como o clube está fechado, acabou que muitos sócios nos consomem na sua casa. E isso é um negócio que o que mais a gente ouve é assim: ah, Rafael, mas depois que tudo passar, vocês vão continuar trabalhando assim, né? Porque é muito confortável para nós. Então, abrimos um negócio novo dentro de um negócio que já existia. E aprendemos rápido. Tem essa questão que foge da autonomia hoje do empresário, pelo menos nesse segmento, né? Que é uma imposição legal. Tu não tem uma legislação que te permite abrir. Ou seja, não é uma opção, não é, vamos. Não, hoje não é. E isso não é só no Brasil, né? No mundo inteiro. O setor está da mesma forma em todos os países que estão atingidos, pelo menos esses que a gente tem mais conhecimento, né? Então, bom, tu conhece a minha prima Lilian, lá de Nova York, eu converso com ela diariamente, e lá tá fechado também. Se tá difícil assim, para nós, tu imagina para quem paga aluguel em Nova York. Exatamente. Não, aí que esse é o ponto que eu queria que tu colocasse, tá? Porque hoje, então, tu tem duas operações bem distintas, né? Tem a questão do Porto Alegre Country Club, que é um economato, mas no modelo delivery takeaway, tu consegue atender pessoas que não fazem parte do clube, né? Sim. E tem o Mirá, que apesar de ser um empreendimento novo, já estava super consolidado no mercado, já era uma marca super conhecida, já tinha muitas demandas já, enfim, já tinha um público cativado na região. E agora os dois estão com operações de delivery takeaway, cada um dentro das suas características. Porém, nenhum dos dois vai ter exatamente a mesma situação. Certamente tu enfrenta questões peculiares em cada negócio, né? Sim. Eu acho que seria também uma forma de tu poder colocar, porque eu já estou sentindo assim, tomada de decisões rápidas, segurança da informação, mas e a questão logística, cara? E a logística de tudo isso, porque para o público que te consome, a gente não sente. Tu recebe uma comida ótima em casa ou vai buscar e tá tudo certo. Mas internamente isso deve ter dado uma mudada no processo, enfim, as coisas devem ter mudado. Começa pela questão até de uniforme e EPI, né? Então tu tem uma outra rotina hoje de entrada e saída da cozinha, né? A gente tenta transformar aquilo num ambiente o mais fechado possível de entradas, né? Mas tudo muito arejado e tal, mas eu digo assim, tu tem uma entrada e a mesma entrada e saída para fazer tudo, né? Então começa Sim. por aí, isso aí tu toma um tempo mais, né? Tipo, a rotina mudou um pouco de entrar e sair da cozinha. Nossa rotina de entrada é uniforme limpo da porta para dentro. E na hora de sair a gente tira tudo, põe num saco, leva para casa e chega em casa sem tomar banho, que nem profissional da saúde, né? Então isso já muda um pouco, né? A segunda coisa é assim, hoje, vamos lá, o Porto Alegre Country Club lá, do Rafael Jacob Gastronomia, né? Acaba tendo 1/3, mais ou menos, do que o Mirá faz, né? Então o Mirá é uma operação que acaba tendo mais demanda, mais número, né? Mais volume, né?
E o Country Club já é um pouquinho menos lá. O Rafael Jacob Gastronomia é um terço, né? Mas o Mirá começou antes, né? Como tu O Mirá falou, começou começou o antes, mês de... mas eu vou te dizer, até pela característica de cada operação, eu imaginei que fosse se comportar assim. E até teve uma pergunta que fizeram aqui agora sobre os custos, né, de tu Isso ter uma foi operação o meu compadre que fez, é o pai da minha filhada, Marcel. de delivery e takeaway. São operações completamente distintas. A gente está operando, e para tu ver como está equilibrado e como está bem mensurado, né? A gente está trabalhando, está vendendo 1/3 na Rafael Jacob Gastronomia e está usando 1/3 de mão de obra que o Mirá usa. Então tá tudo bem mensurado, né? O Mirá tem 3 vezes mais gente trabalhando, porque vende 3 vezes mais. Né? Então... Mas o que eu acho que o Marcel perguntou aqui, chefe, e é o que eu já queria ter te perguntado, é o seguinte: essa semana que passou, eu acho, teve uma discussão na Câmara de Vereadores de Porto Alegre sobre a liberação da operação de restaurante novamente. E aí, assim, existe já, até hoje de tarde, me preparando para a live aqui, eu dei uma consultada no site da Brasel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, né? Muito da boa, nossa amiga Fernanda Tartoni, presidente lá, né? Uma bela associação. A Brasel, ela disponibilizou uma cartilha de boas práticas para esse tipo de situação onde tu tem a abertura do estabelecimento em meio do Covid. Então, acho que era mais ou menos isso que o Marcelo estava querendo entender, e eu também. Por exemplo, tu tem um restaurante como o Mirata. Vamos lá, abriu o restaurante, a legislação alterou, abriu o restaurante e as exigências são 2 metros entre as mesas, 1 metro entre as cadeiras, redução de capacidade. Isso, a gente pensa assim, não, mas é só diminuir a equipe que o custo equilibra. Só que é totalmente irreal isso, porque o salão está aberto, a luz está sendo consumida, o ar está ligado, né? Então, isso que eu queria saber de ti, assim, não é, tu ainda não viveu isso, mas tu já tem experiência suficiente para nos colocar. Para de pé uma operação assim, voltando dessa forma, é viável ter um business de restaurante ou bar nessas condições? Depende muito do tamanho do lugar. Tá? Se tu tem, acho que um lugar que cabe, né, um restaurante de sushi que caiba 30 pessoas e tu vai atender 15, eu tenho quase que certeza que ele não vale a pena tu ter um negócio desse tamanho, né? Porque realmente vai ficar complicado. Porque não é só isso que entra na equação. Quando a gente faz um plano de negócio para abrir um restaurante, tipo, quando a gente fez o plano de negócio do Mirá lá em 2018, a gente sabia exatamente quantos almoços tinha que vender por dia e quantos jantares tinha que vender para a operação parar em pé. Né? E então, eu acredito que quem faz plano de negócio para empreender em qualquer área sabe exatamente o que precisa vender para esse negócio parar em pé. Então, varia muito de situação para situação. No nosso caso, lá no Mirá, que a gente tem 140 lugares, e lá na Rafael Jacob Gastronomia, no Economato do Country Club, que a gente tem 100 lugares, para nós funciona. Trabalhar com 50 lugares na Rafael e trabalhar com 70, 75 lá no Mirá. Funcionaria. Né? A questão que tem que ser pensada, né, também é como vamos vender comida. Nós vamos vender comida à la carte, a gente trabalha com buffet. Em Gramado, por exemplo, que eu tenho contato com o pessoal da Brasel de lá e pessoas de restaurante de lá, alguns restaurantes que eram buffet deixaram de ser buffet e estão trabalhando nesse momento à la carte, por uma questão de controle maior. Outros não. Né? Fizeram as adequações necessárias, ou um funcionário servindo de máscara, aquela máscara plástica de proteção, luvas, obviamente, né? O uniforme todo esterilizado e tal, trocado a cada 2 horas, máscaras, ou fizeram o próprio cliente botar aquela luzinha descartável, a pessoa vai lá, se serve, depois descarta a luva, senta e vai comer. Então, eu vi que em Jurerê também, eu encontrei o meu tio essa semana aí no centro de Porto Alegre,
E ele me passou que lá em Jurerê também o pessoal estava fazendo essas duas modalidades, ou colocando um funcionário para servir o buffet, né, totalmente de EPIs e tal, ou disponibilizando EPIs para que as pessoas se servissem e pedindo a utilização de máscaras para poder acessar o buffet, né? Mas assim, o que eu entendo que realmente, né, o porte vai ser determinante no estabelecimento desse tipo. Mas eu fui semana passada também fazer um takeaway e perguntei pro cara que me atendeu, se abrirem aqui, liberarem, porque, bom, sabe, eu moro aqui em Campo Bom, aqui em Novo Hamburgo já liberou. Então, o pessoal está atendendo normal, tá? Normal. Mas eu estava em Porto Alegre e perguntei pro cara, quando é que vocês vão abrir o salão novamente? E é um restaurante grande, tá? Um restaurante super tradicional, grande, de comida árabe. E o cara me falou, olha, enquanto não tiver uma condição de vender bastante, ou seja, uma capacidade muito maior que 50%, o custo não vai valer a pena. A gente vai continuar operando na modalidade delivery e takeaway. Quer dizer, será que essa vai ser uma nova questão aí para os próximos 6, 8, 10 meses? Sem dúvida. Primeiro, vamos lá. É evidente que o impacto financeiro, né, já está ocorrendo. Né, já está ocorrendo. A gente tem notícias de restaurantes com 20 anos de operação fechando porta, porque realmente é um restaurante que tem, por sua característica, ser frequentado no local e não tem a menor vocação para delivery e takeaway. Né? Então, os restaurantes vão fechar, a arrecadação de impostos, obviamente, vai diminuir. Né? Então, as demissões vão ocorrer, né? Não tem como dizer que não vão, porque vão, já ocorreram, né? E vão ocorrer mais. Né? E aí tem dois cenários, tem um cenário pessimista e um cenário realista. Né? E o otimista eu ainda não pintei. Para mim, o realista é que a gente vai ter uma ressaca muito maior do que o próprio efeito da pandemia em si. Né? Eu estou falando aí um ano, maio de 2021, para a gente tentar restabelecer o ritmo que a gente estava tendo em fevereiro e março, início de março de 2020. Né? Esse, para mim, é o que vai acontecer. Né? E nesse meio tempo vai acontecer como sempre teve, né? Aquela varrida no mercado. Né? Então, quem estiver muito bem estruturado profissionalmente, com processos enxutos, que saiba mensurar seus custos, né? E que tenha assessorias competentes que ajudem a dar norte nas suas decisões, acho que esses caras sobrevivem. Né? Porque nada é para sempre. Né? De outro lado, eu vejo também que tem uma demanda reprimida, né? Que vai, quando liberarem, né? As pessoas devagarinho vão pegar e vão voltar. Né? Eu tenho uma pesquisa que eu tive acesso, que agora não me recordo quem é que realizou, mas foi o Juan Pablo Boeira, que tem um centro de estudos aqui em Porto Alegre, é um cara super competente em marketing. Ele perguntou para 4 mil pessoas de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre o que elas fariam quando acabasse a pandemia. Primeira coisa que fariam. 62% disse que ia encontrar a família. Tá? E 61% disse que ia para um restaurante. Né? Então, as pessoas precisam disso. Né? As pessoas querem consumir restaurante, elas querem socializar. Hoje em dia, para a gente, enfim, da faixa etária aí de 30 anos para cima, né? A balada desse tipo de gente é tu ir para um bom restaurante, comer bem, beber bem, enfim, né? E perdeu um pouco a graça da gente fazer isso em casa. Eu te confesso que no início da pandemia foi quase que para mim, um alívio, assim, né? Eu tava com uma rotina super puxada e tal, eu disse, vou ficar uns dias em casa. Mas depois de um tempo, o cara não aguenta, né? Ele quer sair, quer socializar, quer ver gente, né? Então isso seria um cenário se obviamente a pandemia for controlada, né, ou pelo menos em parte controlada, aí acredito que as pessoas vão sair para a rua. Mas realmente não adianta tu abrir se o clima
hoje que está no ar é um clima de muito mais de incerteza que qualquer outra coisa. Gramado, os restaurantes estão bem vazios. Tudo bem, Gramado é uma cidade que tem mais o viés turístico e tal, e não tem ninguém indo fazer turismo lá. Mas está bem parado. Agora acho que a gente tratou bastante do assunto restaurante e eu queria que tu me falasse um pouquinho de como é que tu vê a cena de eventos, porque a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos só. O Instagram nos derruba com 1 hora. Tá bem. Então, como é que vai ser isso, cara? Como é que tu tá tratando os eventos que tu já tem contratado e como é que tu imagina que as coisas vão acontecer daqui para frente? Não, o que está contratado, eu estou tratando da mesma forma que eu sempre tratei tudo, né? Com muito bom senso, muita conversa. Né? Eu acho o seguinte, de todos os eventos que eu tinha para o primeiro semestre, eu tive 2 que foram cancelados, porque eram eventos empresariais e tinham o porquê da data. Todos os demais foram adiados. Né? Então, assim, a gente renegociou datas, né? A questão de valores que já tinham sido pagos e os valores que porventura vão ser pagos ao final do evento, eles não vão sofrer reajuste nenhum. Né? E a gente está atendendo caso a caso para justamente ver o que cada um tem de problema. Por exemplo, a gente tinha um casamento de um casal que mora no Texas, né, que era para ter acontecido em abril. Né? Eu perguntei se eles gostariam de adiar ou se eles gostariam de cancelar. Ele disse, olha, não tem, esse ano eu não caso mais, e ano que vem eu não sei o que vai acontecer. Né? Por contrato eu não precisava fazer muita coisa, né, do que já tinha sido pago e tal, mas é um momento que é diferente, né, que a gente tem que pensar com toda a calma do mundo. Né? Acabou que a gente fez devolução dos valores e com certeza eu acabei de ganhar um cliente para o ano que vem. Né? Mas muita coisa está sendo jogada para o segundo semestre. Quando eu falo segundo semestre, é setembro para frente, né? E para o ano que vem, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que os eventos em setembro, outubro, eles retomam, né? Retomam devagarinho, mas de outubro para frente a coisa vai ganhar corpo. E vai, né? Janeiro e fevereiro dá aquela acalmada, principalmente fevereiro, né? E acredito que em março daí as coisas voltem a ser como eram antes. Ou muito próximo disso. Pois é, e tu acredita que o tipo de evento vai ser o mesmo tipo de evento que tu faz hoje ou alguma característica vai ser diferente a partir de agora? Talvez o tamanho, né? O tamanho talvez tenha alguma redução. Tipo, isso já era uma coisa que já estava meio que acontecendo, assim. Aquele casamentão para 500, 600 pessoas era um ou outro que tu fazia por ano. Porque hoje as pessoas elas têm uma outra percepção sobre esse tipo de consumo, né? De pegar e fazer, vamos fazer, ao invés de fazer um festão, vamos fazer uma festa menor e daqui a pouco fazer uma viagem legal, né? Sim. Ou daqui a pouco fazer uma festa grande, mas que não tenha, que não seja assim tão, com um orçamento tão alto. Isso pode acontecer. Acho que é um momento agora de a gente observar muito, tá? Também acho que as pessoas vão pegar e vão valorizar cada vez mais o fato de se reunir, poder estar junto e confraternizar. Eu acho que sonho a gente não cancela, sonho a gente adia, independente. Eu já passei por questões políticas, econômicas ao longo desses anos, já vi de tudo, né? E as pessoas não deixam de casar ou não deixam de fazer a festa que tanto sonhou por conta dessas questões. Claro que a questão de saúde é uma questão mais grave, mas eu acho que quando a gente tiver o mínimo de segurança, as pessoas vão realmente querer se encontrar. Né? E aí entra aquela questão de a gente fazer eventos e fazer festas cada vez mais autênticas. Né? Tinha uma coisa que a gente falava muito lá na cozinha na Austrália, que era "There is no time to bullshit". Né? E isso está cada vez mais claro para mim. Né? Ou a gente pega e faz as coisas, né, e faz os eventos terem essa verdade no fundo, ou a gente vai acabar fazendo um copia e cola, como muito se vê aí. Eu acho que essa questão é a grande pergunta, aquela pergunta de $1 milhão. Porque realmente existe uma demanda afetiva reprimida. As pessoas, por mais que a gente tenha
esteja se adaptando. Hoje nós dois estamos fazendo uma live, uma coisa que há 5 anos atrás, se falasse isso para nós, nós ia dar um tiro no cara. Então, tem essa questão tecnológica, tem facilitado a aproximação e tal, mas tem uma demanda repressiva, reprimida de afeto entre as famílias, entre os amigos, e tudo isso, se existir não, certamente vai existir, mas quando existir essa segurança sanitária, a tendência é que essa demanda venha para o mercado, né? Até teve um caso que a gente tinha um aniversário de 90 anos para fazer agora em abril de uma senhora e tivemos que cancelar, né? Ela ligou cancelando, e aí a gente perguntou se ela queria cancelar, adiar, o que ela queria fazer. Ela disse, né? Olha, eu tenho 90 anos, eu já vi muita coisa na vida, né? Eu jamais vou deixar de comemorar meu aniversário. A gente vai jogar para novembro, mas essa festa eu vou fazer esse ano, né? Então, eu acho que é por aí o pensamento, né? A gente tem que pegar agora sim, se reorganizar, né? Olhar um pouco para dentro, entender o que está acontecendo, né? Compreender o mundo até de uma forma diferente, né? Olhar para dentro das nossas empresas também com esse olhar, né? Um olhar mais humano até, mas sem esquecer, é claro, dos números e das coisas que fazem uma empresa parar em pé. A empresa foi feita para dar dinheiro, né? Não foi para fazer caridade, né? Se a gente conseguir fazer as duas coisas, então é melhor ainda. A gente consegue ajudar pessoas e consegue pegar e ganhar dinheiro com isso, né? Então, quem se organizar, quem estiver organizado nessa parte, né, e fizer a tomada de decisão, né, da forma correta, com um bom embasamento, acho que não vai ter problema. Vai sofrer, né? O objetivo nosso para os próximos meses e até o final do ano, né, não é ganhar dinheiro. A gente quer ficar em pé e não quer demitir ninguém, né? Não quer cortar mais ninguém da equipe. Esse é o nosso plano, né? Ninguém está pensando em ganhar dinheiro com a crise, não pelo menos no segmento que eu represento, que eu trabalho aqui, né? Mas o que a gente quer mesmo é ficar em pé, passar por isso, né? E chegar no final do ano lá, enfim, ou quando as coisas estiverem mais seguras, né? Essa questão sanitária estiver mais segura, a gente pegar e ver o que se aprendeu e tocar para frente, né? Não dá para, não é o momento de se esconder embaixo do colchão. Cara, a gente está se encaminhando para o final. Acabou de entrar a Fernanda aqui, mandar um abraço para a Fernanda. Já tocamos bastante no assunto Abrazel aqui, Fê. Tá muito legal a tua cartilha lá. Eu queria, então, primeiramente te agradecer, cara, pela participação, pela oportunidade de trocar essa ideia. Assim como o setor de gastronomia está se reinventando, eu acho que a prestação de serviço também tem que se reinventar, e parte dessa reinvenção, pelo menos do nosso escritório, é ter esses momentos onde a gente consegue trocar experiências, às vezes passar conteúdo, mas sempre focado na prática e nos resultados, que é o que interessa, na verdade, para todo mundo, né? A gente procura também fazer um serviço de excelência e entender muito bem cada negócio de cada cliente. E hoje foi um baita momento contigo aqui, onde a gente pôde aprender bastante, pôde ter noções da realidade do teu mercado e pôde entender as perspectivas de uma pessoa que está há 30 anos aí, já foi dono de bar, é dono de restaurante, faz eventos, então tem uma noção da cadeia inteira. Aliás, a gente nem conseguiu tocar, eu queria falar contigo um pouquinho sobre fornecedores, mas vai ter que ficar para uma próxima. Mas muito obrigado aí e tamo junto, né, chefe? Agradeço aí, mandar um abraço para todo mundo lá da Negócios Jurídicos, que tem nos ajudado bastante nesse momento. Mandar um abraço também para o pessoal da GEPS, que é a Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos, que também faz um trabalho bem bacana junto com a Abrazel, né, que trata dos segmentos de bares e restaurantes. Eu acho que é isso, acho que é hora de a gente se juntar, conversar, ver onde é que aperta o calo de cada um, e conversando a gente vai melhorar um pouco desse cenário, que agora acho que a parte mais caótica, porque a gente aprendeu a lidar com isso, passou, né? Mas a gente vai ter ainda um período longo de recuperação. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo que passou por aqui, está por aqui.
Valeu pelos elogios, a gente não conseguiu atender, acho que conseguimos atender as perguntas que apareceram. E aí sigam aí a Rafael Jacob Gastronomia e o Mirá nas redes sociais, sigam o Negócios Jurídicos nas redes sociais, que a gente vai estar sempre atualizando o conteúdo e atualizando os serviços aí. Beleza? E bebam vinhos e espumantes gaúchos. É isso aí, produtos locais. Valeu, chefe. Valeu, Abração. gente. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.